Olá, eu sou o Dr. João Paulo Lomelino, sou oftalmologista no Rio de Janeiro, especialista em retina, e hoje eu estou te convidando aqui para assistir a minha live que eu fiz no Instagram. Eu tenho uma live semanal que chama Live Nossa Visão. Hoje eu vim te mostrar aqui um desses episódios e eu quero que você acompanhe. É um vídeo um pouquinho maior, mas é legal, que tem bastante interação, e se ficar alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Bom dia, Renatão! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à Live Nossa Visão. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí a base. Não sei se ficou legal, mas Noites Cariocas para vocês, uma música que eu amo, que eu adoro. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos, a gente vai falar hoje sobre curiosidades e está aberto para perguntas, hein, gente? Sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre a visão, que é uma coisa muito incrível, né, gente? Muito incrível, sejam bem-vindos. Pega aí o seu cafezinho, se você tem tempo de estar aqui, ótimo, que bom para você, que bom para mim ter você como audiência. Se você não tem tempo, tá enrolado aí, eu vou deixar salva, tá? Vou deixar gravado, desistir daquela minha ideia de não deixar gravado, vou deixar. Tem pouca visualização, mas é legal para as pessoas que quiserem ver, que não tiverem horário. Por exemplo, que nem Teca Lomelino que está aí, que é minha mãe querida, que eu amo muito, que semana passada não conseguiu ver, viu a gravada. Então, fica tudo ótimo, né? Tudo que importa é o nosso propósito. O propósito é passar informação, não é ter muito seguidor. O propósito principal é passar informação. Então, estratégia de Instagram, a gente deixa para outras coisas. Vamos deixar a live gravada, vamos falar hoje sobre curiosidades. E aí eu esqueci de pegar aqui, deixa eu pegar ali, porque uma das curiosidades que eu vou falar, a primeira, é o seguinte, é sobre grau de óculos. Vou deixar gravado assim, pode deixar, tá? Obrigado aí, pode ir lá. Vamos falar sobre grau, tá? E aí eu queria fazer essa curiosidade começando a falar sobre grau, sobre dioptria, né? Grau dos óculos, né? Você tem lá um óculos de 2 graus, você tem lá um óculos de 3 graus, 1 grau. O que é esse grau? Esse grau é dioptria. Como é que se mede a dioptria? Quem gosta de matemática aí, levanta a mão. Nossa, quanta gente, hein? O pessoal adora matemática, legal, que bom. Ninguém levantou, óbvio. Mas eu adoro matemática, eu sou apaixonado por matemática, puxei isso do meu pai. E isso foi uma das razões que eu fiz oftalmologia dentro da medicina. A oftalmologia talvez seja uma das áreas que mais lida com matemática, com física. Eu adoro. O que é dioptria? O que é o grau? O grau nada mais é que legal, Rosângela, eu também adoro. Acho que matemática, o universo inteiro é matemática, né? Isso é muito legal. Dioptria, grau, nada mais é do que 1 sobre a distância focal em metros da lente. Então você lembra que toda lente ela pode ser ou convergente, ou divergente, ou plana, né? Pode ser tórica também. Mas vamos falar o seguinte, a divergente e a convergente elas têm ali um ponto focal, né? Que tem uma distância da lente. Vamos pensar na lente convergente, que é mais fácil. O raio de luz vem, bate na lente, ele converge e vai num foco. A distância entre a lente e esse foco em metros vai ficar embaixo do 1 para a gente medir a dioptria. Então vai ser 1 sobre essa distância em metros. Então, exemplo, se eu tenho uma distância de 50 centímetros de foco, 1 sobre 50 centímetros em metros, que é 0,5,
eu vou ter 2 graus nesses óculos, tá? Quando é convergente, é grau positivo. Quando é divergente, aí vocês lembram da aula de física? Ó, aí divergiu. Ué, mas como é que vai fazer o foco se divergiu? Aí vem para o outro lado aqui, ó. É só continuar. Aí tem o ponto focal aqui antes, né? Então, 50 centímetros antes, aí é menos 2 graus, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, essa lente aqui, ó, e tá invertido, né? Não tem problema não. 25 dioptrias, a gente usa para fazer fundo de olho. 25 dioptrias. E aí o ponto focal dela, vou pegar aqui, ó. Olha que legal, vamos ver se a gente consegue fazer um negócio legal. Será que eu consigo inverter aqui a câmera? Tem aqui, ótimo. Consigo. Aqui, ó. Quando eu pego ali o infinito, ó, olha lá, tá focando, focando, focando. Tá aqui o ponto focal. Então, se eu tenho aqui o ponto focal e essa lente tem 25 dioptrias, eu posso concluir que essa distância aqui é de quantos centímetros? 4 centímetros. 1 sobre distância focal em metros. Se a gente tem esses 4 centímetros em metros, é 0,04. 1 sobre 0,04 dá 25. Legal, isso aqui é uma lente, né, bem forte, né? Imagina a luz vindo do infinito, retilínea, focando 4 centímetros, 25 dioptrias. E aí é que vem a curiosidade, a primeira curiosidade, né? Vamos falar 3 curiosidades hoje muito legais. Sendo que eu tenho que sair 9 horas tem paciente. Paciente muito especial, espero poder botar nos stories aí, se ele realmente vier, tá? Então, quando a gente tem o nosso olho, eu quero que agora, para a gente concluir essa curiosidade, então a gente viu, né, que distância focal, 1 sobre distância focal em metros é o grau. Olha a quantidade de coisa que você está olhando. Afasta um pouquinho do celular, pega o campo que você está vendo aí. O meu tamanho de campo aqui eu vou mostrar para vocês. Olha o quanto eu estou vendo aqui. Eu estou vendo ali, ó, o meu play along do Notes Cariocas, né, que foi a minha base. Mas olha a quantidade de coisa que eu estou vendo aqui. É muito grande. Se a gente pensar que isso cabe no olho, que diâmetro antero-posterior, né, de frente para trás tem 2 centímetros, 2 e pouquinho, isso tudo cabe ali, né? Eu estou vendo com isso. Como que isso acontece? A gente tem que ter lentes de altíssima dioptria aqui na frente. E não é diferente disso. Então essa é a curiosidade. A córnea, deixa eu pegar aqui o meu olhinho aqui no consultório. A córnea, que é essa primeira parte aqui, tem aproximadamente, sabe quantas dioptrias? 40 dioptrias. 40 dioptrias dá uma distância focal de quanto? 1 dividido por 40. 2,5 centímetros, né? 2,5 centímetros, mas não é o suficiente. Falei que tem 2, né, mais ou menos. Então não é 2,5 centímetros. A gente precisa de um pouquinho mais. Então, olha só. Além da córnea, a gente tem córnea de 40 graus. A gente tem também o cristalino, olha aqui, ó. Então a gente tem essa lente de 40 e essa lente de 20, aproximadamente. Aí sim, 60. Né? 1 dividido por 60, me corrijam se eu estiver errado, 1,66666 centímetros. Aí faz sentido, não é isso? 1 dividido por 60. Se alguém quiser botar na calculadora aí, pode colocar. Eu estou fazendo de cabeça, pensando que dividido por 3 é 33, 333, dividido por 30 é 3,3333, metade disso 1,6666. É isso aí. Tá certinho. Então, a gente tem 2 lentes de altíssima dioptria na frente dos nossos olhos, justamente para focar a imagem na retina. Legal essa curiosidade, né? Alguém tem alguma dúvida sobre essa curiosidade? Vamos olhar aqui algumas perguntas. Temos aqui a Rosângela. Tenho miopia e astigmatismo. Aí meu óculos tem para esses 2 problemas para correção. Legal. O astigmatismo ele tem um tipo diferente de alteração. É quando o grau da luz que entra num eixo é diferente do grau da luz que entra no outro eixo. Então você tem focos diferentes de acordo com o eixo que a luz entra, tá? E aí você corrige isso com uma lente que só corrige um eixo, que é uma lente tórica, por isso que chama lente tórica, lente cilíndrica, que a gente chama que parece um cilindro. Um cilindro, né, é uma lente assim, mas se a gente olhar ele assim, ele é retinho, tá? Então ele não tem grau numa parte
tem grau na outra. Então tem grau em eixos diferentes. Tem graus diferentes em eixos diferentes. Doutor, eu sou monovisão, só o esquerdo enxerga, o direito cegueira. E que tem esse grau aqui, né, de miopia e astigma. Cuide muito bem do seu olho esquerdo. Cuide muito bem, é o seu tesouro. Não deixe de cuidar do seu olho direito, tá? O meu olho não enxerga, eu deixo para lá? Não deixe para lá. Tem uma frase que eu gosto muito: pior do que um olho que não enxerga é um olho que não enxerga e dói, tá? Então, acompanhar isso, porque a tendência de um olho que não enxerga, dependendo da causa, é aquele olho atrofiar. E isso aí pode causar dor crônica, e que a gente resolve muito fácil, com colíriozinho, tá? E aí as pessoas dizem, meu Deus do céu, agora eu tô sem dor. É uma das maiores transformações no consultório, por isso que eu admiro muitos profissionais de clínica da dor, é quando você tira a dor do paciente. Profissional de clínica da dor, quem não segue aqui pode seguir a doutora Marina Rondinelli, profissional de clínica da dor, excelente. Minha amiga pessoal e excelente. Muito bem, oi dona Dalma, bom dia, seja bem-vinda. Vamos para a segunda curiosidade. Qual é a segunda curiosidade mesmo? A segunda curiosidade é da retina, que é o seguinte: a gente sabe que a luz ela só se propaga retilineamente. A luz não faz curva, não sem a ajuda de um espelho, sem a ajuda de uma lente, sem a ajuda, etc. Quando você deixa no meio normal, a luz ela só se propaga em linha reta, tá? Então, olha que interessante, a gente tem aqui no nosso olho uma bolinha que é por onde entra a luz, que é a pupila. A luz que está aqui desse lado, olha só, esse olho vendo aqui. Aí tem esse olho vendo esse dedo. A luz que está aqui, ela só se propaga em linha reta. Então ela entra aqui. Aonde que ela vai parar? Aqui, ó, vamos olhar lá dentro. Ela vem daqui e ela vai parar aqui. Então a retina do lado esquerdo vê o que está no lado direito. A retina de baixo vê o que está em cima. Ela não faz curva. A retina do lado direito vê o que está no lado esquerdo. E a retina de cima vê o que está embaixo. Por isso que algumas pessoas dizem, e já me perguntaram isso, doutor, a gente vê tudo de cabeça para baixo? Vê. Então quer dizer que eu estou vendo tudo de cabeça para baixo? Se pensar bem, sim. Realmente, o que vê daqui é de lá, mas isso cruza lá no cérebro, etc. Quando você pega ali de cabeça para baixo. Mas qual a diferença que faz? Pensa só, eu estou aqui com vocês, a gravidade é para lá, tá? A gravidade está para lá. Aí eu faço assim, ó, agora a gente está de cabeça para baixo. Agora está tudo de lado. Agora está tudo para o outro lado. Se está tudo junto, não faz diferença nenhuma. Porque se, suponhamos então, então na verdade o que é embaixo é em cima, o que é em cima é embaixo, é só semântica. Pode ser. Então o que está embaixo é em cima. Então o nome dali é em cima. Tá? Então não faz muita diferença isso. Tá? E claro, isso tudo tem... Como é que a retina dessa parte aqui vê o que está aqui e dessa parte aqui vê o que está aqui? E aí a gente interpreta isso lá atrás. Chega aqui no meio, essas fibras aqui do meio, elas vêm e mantêm e cruzam. Essas fibras do meio cruzam. E as da ponta mantêm. Então, as fibras que vêm da retina desse lado aqui e desse lado aqui, elas seguem juntas para esse lado aqui do cérebro. E desse olho aqui, junto com as desse lado aqui, a nasal do olho, meu olho esquerdo, tá invertido aí, mas esse é o meu olho esquerdo, com a temporal do olho direito, elas vêm todas para esse lado aqui do cérebro. Aí fica tudo organizado numa área chamada quiasma óptico. Então o cérebro ele é fundamental no processo de visão. Por isso você pode ter ali um tumor, alguma coisa, alguma lesão nessa área do quiasma, então você tem alterações de campo bem específicas. E às vezes você faz diagnóstico de alterações de canto
de alterações de campo visual, que às vezes mostra assim, olha, por essa alteração parece que tem uma alteração no seu quiasma óptico. Por essa alteração parece que tem uma alteração antes de cruzar as fibras no quiasma. Por essa alteração parece ter algum problema na parte depois de cruzar as fibras, que é de acordo com o campo que você tem a alteração. Essa é a nossa segunda curiosidade, que é muito legal, né? Opa, calma aí que dei play aqui sem querer. Que é muito legal. Alguma dúvida sobre a nossa segunda curiosidade? Fast Truck Santana. Sei por ética médica que o senhor não pode falar sobre seus pacientes, mas se quiser vamos falar sobre o caso do meu marido, Charles. Combinaremos. Ah, legal. Se quiser, é sobre tantas coisas sobre visão. Ah, legal. Isso aí realmente eu teria que ver com o jurídico. Eu não posso falar nada, ainda mais que disse o nome agora. Não tem problema. Mas, legal. Obrigado pela disponibilidade, tá? Muito obrigado. E é isso. Eu acho muito legal quando a gente se doa desse jeito. Uma das coisas que eu acho mais linda foi um discurso que eu vi, que é o texto pros indigentes, né? Pro cadáver, texto do cadáver, porque a gente disseca em cadáver, né? Quando a gente é da medicina, na faculdade de medicina a gente disseca. Não sei se hoje ainda tem isso, mas na minha época dissecava cadáver. E a gente fazia uma homenagem sempre nas formaturas, né? A gente fazia homenagem ao cadáver desconhecido. E é muito lindo você ver que pessoas que não receberam nada da sociedade doam tudo para essa mesma sociedade, pelo estudo. Isso, é claro, é um grau altíssimo de doação, né? Então merecem muito ser homenageados. Mas essa doação que você está falando aí sobre o seu marido, isso é lindo também. Teve um problema, né? E aí mesmo poderia, a gente pode, isso tudo é a nossa mente, né? A gente pode pegar e falar, poxa, esse problema que eu tive, eu não acredito no mundo, eu acho tudo errado, as coisas só dão erradas comigo, não sei o quê. Quando na verdade você vê pessoas com atos como o seu aqui, né, nos comentários, dizendo, olha, aconteceu o problema, mas eu quero dividir, eu quero ensinar as outras pessoas, eu quero que as pessoas aprendam sobre isso, mostrando gratidão ao mundo. Que, claro, né, a gente não entende as coisas, né, todas as coisas, mas um mundo que, teoricamente, causou um certo mal, né? E aí, parabéns pela atitude, isso aí é um exemplo para todos nós, tá? Obrigado, tá? Obrigado. Muito bem, bom dia, RS Ótica, bom dia. Vamos para a terceira curiosidade, então. Terceira curiosidade. É muito legal. Vocês sabem o que é a remela? Essa é curiosidade boa, hein? Quem sabe o que é a remela? A corda cheia de remela. É a Cida, eu sei, Cida. Eu sei, Cida, eu sei que é você. Eu só não falei o nome porque eu também não queria mais. Olha, obrigado, tá? Chef Cida, né? Então, que tá com o Instagram Fast Truck Santana. Legal, você tem também Fast Truck, maneiro. Cida Santana. Tá, que bom, é isso aí, aqui quero sim, temos gratidão a Deus e vocês. Poxa, a gente tem que ser grato a tudo, né? É isso, as coisas, até os infortúnios da vida, até os nossos obstáculos, porque são neles que a gente evolui e que a gente superando, a gente chega onde a gente precisa chegar. Remela, quem aí sabe como é que é feita a remela? Essa é difícil, hein? Estranho, né? Você acorda de noite com aquele olho grudado, com aquela coisinha, secreção meio dura, né? Durinha, parece uma meleca. E aí entra a nossa curiosidade. Grande Bruno Farnetano entrando aí, meu amigo clínico geral, vai aprender de onde vem a remela, né? Eu não tenho remela. Eu sei, você não tem remela. Mas a remela pode acontecer. Como é que a remela acontece? Então aí eu vou falar sobre a lágrima. A lágrima é produzida com 3 componentes principais. Um componente aquoso, a água, líquido, que é produzido na glândula lacrimal, que fica aqui em cima. E aí a glândula lacrimal produz essa água. Ela tem um componente mucoso, que é produzido pela conjuntiva, que é produzido pelas células caliciformes da conjuntiva. E tem um componente gorduroso, que é a gordura, que é produzida pelas glândulas de meibômios, que é entre o cílio e o olho. Aqui não vai dar para ver, mas tem um monte de pontinho entre o cílio e o olho.
tem um monte de pontinho, que são os buraquinhos das glândulas de meibômios. Então você tem essas 3 produções de lágrima, cada um com uma função, né? A gordura, por exemplo, justamente para estabilizar a lágrima. Por isso que muitas alterações das glândulas de meibômios podem dar instabilidade no filme lacrimal. A lágrima não fica, ela vira e escorre. Aí, ó, o Bruno, por exemplo, está dizendo que a lágrima não tem gordura. Quando a lágrima não tem gordura, ao invés de ela ficar no olho, ela escorre. E aí ela não fica no olho e dá uma doença que a gente chama, né, comumente chama de olho seco. Tchau, tchau, dona Cida. Fica com Deus. Bom trabalho. E aí esse olho seco, paradoxalmente, é um olho super molhado, que está sempre escorrendo. Então por isso que é muito comum, poxa, eu tenho olho seco, mas meu olho está sempre molhado, escorrendo, porque na verdade o olho está seco, a lágrima está escorrendo ao invés de estar onde deveria estar. E aí como é que é a remela? A remela é o seguinte, quando a gente dorme, aí assim, é produzida a lágrima e a gente tem uma bomba. Olha, quando a gente pisca, tem uma bomba aqui, nesse cantinho aqui, que fica puxando a lágrima. E aí vai drenando. Então ela não escorre. Produzida, lubrifica e vai sendo drenada ali. Quando a gente fica de olho fechado, à noite dormindo, essa bomba para, a gente tem diminuição da produção da parte aquosa da lágrima. Mas a parte mucosa e a parte gordurosa continua sendo produzida. Quando você tem algum quadro com hipersecreção nessas áreas, ou quando você dorme muito, né? Quando você tem ali qualquer situação de hipersecreção, esse muco ele vai ali para o cantinho, se acumula aqui embaixo, acumula e endurece, tá? Então, ele acumula e endurece. Aí você chega de manhã e tem lá aquela casquinha de remela. Vamos ver os comentários aqui? Bruno Fanetano, meu olho não tem bomba. Ah tá, bomba de puxar, tem sim, pensei que fosse bomba de explodir. Não, bomba de puxar. O pterígio, aqui ó, RS ótica, o pterígio é proveniente aqui. Já entenderam o que é a remela? Vou responder, se alguém tiver dúvidas sobre remela, o Bruno é uma figura, tá? Grande amigo, grande amigo. Saudade de você, Bruno. Pô. Alguém tem dúvida sobre a remela? Se não tiver, vamos falar sobre aqui o que a RS ótica perguntou. Pterígio é proveniente de quê? Pterígio é uma proliferação fibrovascular que vem da conjuntiva em direção à córnea, normalmente estimulada por exposição à radiação ultravioleta, exposição ao sol. Então, pessoas que trabalham no sol, trabalham em ambiente aberto, têm maior chance. Países tropicais têm maior incidência de pterígio, porque justamente você tem maior exposição ao sol, né? País na linha do Equador, desculpa, equatoriais, né? Exatamente. Então você tem ali maior exposição ao sol e aí maior chance de formação do pterígio, tá? Que é aquela pelezinha. O pterígio ele pode levar à perda visual. Se ele chegar na parte do meio, a luz não entra ali na bolinha, na pupila. Se ele cobrir essa parte, ele leva à perda visual. E é complicado tirar. Porque quando você tira o pterígio, ele deforma aquela lente que a gente falou no começo, que é a córnea. Então ele pode dar altos astigmatismos. E até quando ele está lá. Quando ele está lá, ele pode puxar a córnea, mesmo pequenininho, ele pode puxar e fazer um astigmatismo alto. É uma indicação de retirada. Por isso que a gente faz uma topografia para ver como é que está o relevo da córnea. Agora, quando ele cresce muito, ele pode... Quando você tira, tipo assim, se ele normalmente tem 5 milímetros da bolinha até o canto. Você tem um pterígio de 1 milímetro, você pode observar. 2 milímetros, pô, está crescendo, de repente já vale a pena tirar. Só que quando você tira, ele pode deixar uma cicatriz, que a gente chama de leucoma. E aí imagina, ele cresceu até a parte central e você tira e ele deixa essa cicatriz. Aí pode ser uma perda visual importante, né? E que pode até exigir um transplante de córnea, para você tirar aquela opacidade só trocando a córnea, trocando aquela lente de 40 graus que a gente conversou no início. Certo? Deu para entender? Então, como é que a gente previne pterígio? Lubrificação, evitar sol e vento, usar óculos escuros em ambientes abertos, previne crescimento, previne pterígio. Aqui, Ale Oliveira, que é a Dona Dalma, olho vermelho, Dona Dalma, minha pergunta discursiva da minha prova de residência da Universidade Federal Fluminense, quando eu entrei, foi
Causas de olho vermelho. Faça uma redação de até 100 linhas sobre as causas de olho vermelho. E eu tive dificuldade de colocar em 100 linhas só. Tá? Então é muita coisa que pode dar olho vermelho. Qualquer inflamação na conjuntiva, na úvea, na córnea, qualquer alteração vítrea, olho vermelho é um mundo enorme. Tá? Privação de sono, tá? Tem vários, pterígio, pinguécula, um monte de coisa pode dar olho vermelho, blefarite, tem tudo, quase que o livro inteiro de oftalmologia pode dar olho vermelho. As doenças retinianas raramente dão olho vermelho, só quando elas são acompanhadas de inflamação, né? Muito bem, degeneração vítrea é perigoso? Não, não é perigoso. Degeneração vítrea é natural, todo mundo vai ter. Aliás, degeneração é natural. Degeneração de tudo é natural. A degeneração de algumas coisas a gente quer que aconteçam depois do resto do corpo degenerar, como é o caso da degeneração macular relacionada à idade. Nosso objetivo é que o corpo todo degenere antes e a gente morra, sem ter que ter o sintoma, né, da degeneração relacionada à idade. As degenerações vítreas não. Degeneração vítrea a gente nem evita, porque ela não baixa a visão, não causa nenhum problema. Pode dar aquelas mosquinhas, tá, que normalmente passam com o tempo, tá? Você deixa de notar e elas mesmas também diminuem de intensidade. E caso não aconteça, que é muito raro, tem também cirurgia, tá? Para essas mosquinhas, a gente pode tirar isso cirurgicamente com resultado excelente. A gente só não indica em todo mundo, porque a maioria não vai ter nenhuma queixa depois de um tempo, só se acostuma. Certo, gente? Está chegando aí às 9 horas, eu vou encerrar. Queria saber das últimas dúvidas aí que meu paciente deve estar chegando, saber se alguém mais tem dúvida. Foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Se ficar dúvida, ficou com vergonha de perguntar aqui, pode me mandar um direct e a gente se encontra semana que vem. Combinado? Até a próxima. Fiquem com Deus.